Grande Carlos! Ô, Alex, E aí, meu beleza? amigo? Tudo, 100%? tudo em paz? Graças a Deus. Ah, Tudo bom ótimo. demais. E Muito. vocês, Oi? vocês aí, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz também. Bom demais. Muito, Aí, muito bom a gente poder falar. A última vez que eu te vi tem uns 2 anos aí, né? Quase. 1 ano e meio, né? um ano e meio, é? Cara, o tempo passa rápido. Tô aqui pensando se esse ano eu faço alguma coisa presencial ou não. Presencial? É, show de bola. Muito bom, cara. Uma experiência bem bacana. Ah, bom demais. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você, Carlos, para a gente Hum, ir acompanhando aí a questão do caso que tá. você me mandou. Aí chegou outro caso bem bacana depois, bicho desse. É, Ah, chegando vários casozinhos. Vão deixando a gente maluco, mas a grande questão é definir um caminho aí para não ter essa loucura, né? não, é isso daí que é o interessante. Eu vejo a dificuldade, cara. Então, As etapas, né? exatamente. Ô, Carlos, aqui é o seguinte, né? Você já fez alguns cursos meus, já teve aqui no presencial, a gente tem essa. Você já conhece a filosofia de trabalho que eu Sim. sigo aqui. Eu queria que você me contasse. Eu já sei do caso do paciente, um paciente, né, que tem aí, está buscando uma reabilitação, está constrangido com a questão do sorriso, né, tem dentes fraturados. Eu vi que teve dente aqui que já foi extraído, inclusive, né, o 36, na radiografia inicial dele, ele era um dente que realmente estava perdido. Mas eu queria que você me contasse, pensando especificamente no planejamento, qual que é a sua dificuldade, onde que você está se perdendo aí no caminho para a gente começar a deixar isso aí mais claro. Tá, os passos que eu sinto dificuldade é o seguinte: como a gente trabalha no digital, levar a cêntrica já na hora do escaneamento, Uhum, tá? Porque aí às vezes não é que eu me perco, às vezes eu falo assim, será que eu estou fazendo de forma correta ou não, tá? E depois a questão da provisionalização. A gente põe provisórios em tudo, ou põe provisórios em PMMA, ou bisacrílica, faz em setores, ou já vai fazendo tudo de uma vez só. Eu gosto, Alex, de deixar o paciente com provisório. sim. Ainda mais uma reabilitação assim, o paciente vai se adaptando, né? A nova, o tamanho de dentes, essas coisas, Uhum, não botar logo, dependente se for cerâmica, se for resina, independente. uhum, Então eu fico meio. Aí eu faço, eu começo, ponho faço o desenho do superior, e como que vai ficar a estética bacana dos anteriores, das superiores. uhum, Aí depois eu fico me perdendo aí, que eu fico vendo que vai tendo muitas consultas entendi. para eu chegar e apresentar isso para o paciente, para eu finalizar lá com os provisórios, entendeu? Aham, Então não, esse passo a passo, às vezes eu me perco, na ent- verdade. Aí eu entendi. começo a pular várias técnicas. Aham, Aí eu não sigo um protocolo entendi, definido. entendi. Me tira uma dúvida aqui. Eu estava conferindo o caso. Eu vou só, Uhum. eu vou só fazer uma delimitação de. Eu fui na administração aqui, olha. Certo. Eu tirei aqueles dentes que estavam marcados, marquei só o 11 e o 41. Tá? Eu vou te Uhum. explicar por que, que eu fiz isso. Aqui na fase de modelo, o que, que a gente vai fazer? Eu vou pegar o dente 41, vou delimitar uma margem aqui na lingual, Certo. vou pegar o dente 11 e vou fazer a mesma coisa. O único objetivo aqui é a gente fazer ter uma visualização desses modelos lá na fase, eu vou chegar até a fase de design, que eu quero ver Ok. esses modelos em oclusão da maneira como você registrou. Vai ser nosso primeiro ponto aqui de discussão, tá? Só você vai calcular ali duas restaurações que para mim não interessam, eu vou tirar a visualização da restauração aqui. Então, a Certo. única coisa que eu quero ver é isso aqui, ó.
nesse primeiro momento. Eu quero ver os dois modelos dessa forma. Esse registro, a primeira pergunta que eu tenho, esse registro foi um registro que você fez, você já escaneou o paciente e já registrou numa posição teoricamente de relação cêntrica, é isso? Sim, isso aí na verdade, o que eu fiz? Eu montei no articulador convencional. Sim. Tá? E eu falei com a minha secretária dele assim, vou tentar fazer o registro aqui do articulador, mas eu nem me... depois que eu reparei que ficou muito alto. Sim. Eu poderia levantar um pouquinho só, aí eu fiz o registro, isso está certo. Aí eu fiz o registro no articulador mesmo, no manual, e de lá eu peguei esse registro e levei na boca dele. Entendi. Entendeu? Aí eu fui e escaneei com esse registro. Perfeito. Me tira uma dúvida. Você escaneou esse paciente em MIH, em máxima intercuspidação, e abriu no articulador? Ou já escaneou com GIG? Não, então, quando eu fiz para levar no articulador, eu levei em cêntrica. Sim. Tá? Então, na mordida excêntrica, eu fui e coloquei o pesado e registrei em cêntrica. Levou para... Aí você transferiu do articulador analógico pro digital. Vai escanear depois o registro. Perfeito. Mas eu fiz de forma aleatória, eu não me prendi para ver se ia dar certo ou não. Entendeu? Entendi. Não, tranquilo. Outra dúvida que eu tenho. Quando eu olho esse paciente nessa posição aqui, você fez um GIG? Foi. Tá. Olha para você ver como que esse paciente tem um desvio, começando a fazer uma análise funcional inicial desse paciente. Olha o tamanho do desvio que ele tem aqui de linha média. Né? A mandíbula dele está aqui, a maxila está aqui. Eu até comentei com você a questão das fotografias, se você tinha alguma foto, você comentou que o paciente tem uma certa restrição, por ser uma pessoa conhecida aí da cidade, mas você sabe me falar se esse desvio de linha média em relação à face, os superiores estão bem alinhados com a face ou os inferiores estão bem alinhados com a face? Como que está isso? Mais os superiores. Tá, então o desvio mais é no inferior, né? Isso. Tá. Esse detalhe aqui, uma das primeiras coisas que eu gosto de observar é esse desvio quando a gente faz a posição em relação cêntrica. Teoricamente, existem duas possibilidades. Ou esse paciente tem um desvio de linha média esquelético ou um desvio de linha média dentário. Talvez teve uma migração dos dentes e acabou gerando esse desvio. Nesse caso, como você fez o registro em relação cêntrica, eu acredito que a posição de alinhamento dos côndilos aqui está correta, né? Uhum. Ou você tem alguma dúvida em relação a isso ainda? Não, aí ficou, isso aí eu não tenho dúvida não. Beleza. Já está bem estabelecido. Tá, esse paciente não tem nada, nenhuma disfunção articular, nada com isso, não sente dor, não sente nada. Questão de nada, cara. Tá. Nada. Beleza. Então, o que acontece, Carlos? Eu vou te mostrar aqui qual que é a minha sequência lógica de planejamento. Você comentou uma coisa interessante, que é essa questão de, às vezes, misturar as técnicas, né? Isso. Primeira coisa que eu quero te falar, você fez uma pergunta interessante aí, que é a questão dos materiais, que material que você usa, que tipo de provisório que você faz. E trabalhando no digital, um caso como esse aqui, a gente tem pelo menos 5 opções de levar provisório para a boca desse paciente. A primeira delas, que é a que eu mais gosto de usar, é provisório fresado em PMMA. Eu acho sensacional, independentemente se é preparo para coroa, se é tabletop, se é laminado. Então essa normalmente é a minha primeira opção, dentro do meu método. Tem algumas outra possibilidade. Eu posso fazer esse provisório em resina fresada. Né? E aí já começa uma diferença. Quando que eu uso PMMA, quando que eu uso a resina fresada? Se eu quero um provisório de mais curta duração, onde eu tenho um pouco mais de dúvida em relação àquele caso, eu vou para o PMMA. É mais fácil de ajustar, é mais barato, enfim. Se eu tenho segurança no caso,
eu já parto para resina fresada, porque eu vou ter mais tempo com aquele em boca e em muitas situações a resina fresada pode se transformar num definitivo. Você coloca como provisório, mas pode ficar como definitivo. Inclusive eu tenho alguns casos assim. Outra possibilidade, que cada dia mais tem se tornado uma opção viável, é a gente fazer os provisórios de resina impressa. Já tem resinas para impressão 3D com carga que pode nos dar provisórios legais. Outra possibilidade, resina bisacrílica. Eu particularmente não gosto, porque você pode projetar no digital, mas aí você já entra para a técnica muito manual. Né? Tem pessoas que trabalham super bem com a bisacrílica, eu não tenho nada contra, mas para mim eu não me adequo muito bem. Eu acho que tudo que eu construo no digital, quando eu jogo para a bisacrílica, eu acabo perdendo aquilo que eu construí. Eu tenho mais chance de perder por mais risco de distorção. Para separar aquele em boca é difícil, enfim, eu não gosto. É isso aí. E a bisacrílica faz uma bagunça, né? Exatamente. Igual eu falei, eu conheço profissionais, inclusive professores, que dominam a técnica de uma maneira assim, brilhante. Não é o meu caso, eu não gosto. Outra possibilidade, uma outra técnica que eu acho fantástica, mas que eu também não uso, por não achar que é vantajoso em relação às outras anteriores, que é fazer, ao invés da bisacrílica, fazer a resina foto injetada, a resina flow, né? Sim. Então olha para você ver, você já tem 5 opções de provisório. E aí o que vai determinar que tipo de provisório que você vai usar? A condição clínica inicial do paciente, como você fez o projeto e qual resultado você quer alcançar. Então, discutindo especificamente nesse caso, é um ponto que eu vejo que algumas pessoas acabam se perdendo. É o seguinte, Carlos, muitas pessoas, na minha opinião, tá? Dentro do processo que eu trabalho, eu acho que muita gente atropela a etapa no início e acaba se embolando no final. Né? Por exemplo, você pega um paciente desse aqui, ó. Qual que é a tendência natural que eu vejo que a maioria das pessoas tem? Eu quero fazer um projeto restaurador. Eu já quero encerar, já quero levar isso aí para a boca como provisório. E na minha opinião, tem 2 etapas antes disso que são fundamentais, que é um tratamento básico que vai te dar muita tranquilidade na hora de você chegar nesse ponto do projeto. Que é o quê? É avaliar a parte estrutural e biológica. Ou seja, igual você já fez, você já extraiu esse dente. Se tem restauração insatisfatória, vamos pensar no dente 46, aqui na verdade 47, né, que abriu, os premolares distalizaram. Então se eu pegar esse caso aqui, por exemplo, vamos colocar aqui para a gente ver o modelo inferior. Nesse caso aqui, o que eu faria antes de tudo de pensar em projeto restaurador? Já removeria esses amálgamas, faria base de preenchimento e resina fotopolimerizada, sem preocupar com o projeto, entendeu? Depois que eu cumprir essa parte inicial básica, né, da parte biológica e estrutural, aí nós vamos entrar na parte que é onde você acaba se perdendo no meio do caminho. E para isso, tem um protocolo. Você sabe que eu adoro protocolo e adoro passo a passo, né? Me ajuda demais, cara. Eu comecei a fazer isso também. É outra vida quando a gente faz isso. Outra vida. Então, o que você vai fazer? Olha, essa sequência aqui, esse checklist, 3, 4, 5, 6, 7... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 passos. Esses 13 passos significam o quê? Vão imaginar que a parte biológica e estrutural já está resolvida e você precisa entrar na parte funcional. Do início do seu projeto até você entregar para o paciente uma proposta de tratamento e entregar para ele provisórios, você vai cumprir essas 13 etapas aqui sempre. Primeiro, o problema dele, ele tem uma queixa estética, mas tem um problema funcional severo aqui, né? Então, o que é o primeiro passo? Lembra que eu te perguntei se você tinha uma foto do rosto do paciente? Por causa disso aqui, ó. Sempre um caso como esse ou qualquer outro, a gente começa pela análise estética.
Então, o que essa análise estética vai responder? Tem aquela análise estética em 9 passos, que eu, né, mostro lá no curso. Tem a análise estética pelo Smile Cloud. Você viu aqui, a gente viu aqui no presencial. E hoje a minha rotina é com o Smile Cloud, eu acho fantástico. Então, o que eu preciso fazer nessa análise estética? Basicamente, cara, definir em primeiro lugar qual que é a posição do meu incisivo central superior. Então, essa análise estética ela vai servir para isso, para eu analisar linhas horizontais, linhas verticais, linhas horizontais, posição do incisivo central, curva do sorriso. Então, nesse caso seu especificamente, o que a gente vê aqui? Ó? Eu vejo que os dois centrais estão desnivelados. Esse 21 é um implante, né? O 11 é uma coroa. Qual que vai ser minha referência aqui? Eu acredito que esse paciente expõe um pouco o dente, como você comentou, né? Pela própria posição aqui, ó, do modelo, vamos voltar aqui no eixo do modelo, o que a gente tem? Esse paciente, quando você olha ele na boca, a vista frontal dele é mais ou menos essa mesmo, ele tem mais ou menos essa posição. Descer um pouquinho mais, inclinar. Aí um pouquinho tá legal. Aqui. Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Esse paciente, a gente não tem a foto dele. Mas nós temos que fazer alguma análise, algum projeto inicial para levar para a boca que seja baseado em alguma referência. Então, o primeiro aspecto, definir o eixo do modelo de acordo com o plano horizontal do paciente, ou o mais próximo possível. Depois que você fez isso, olha para você ver. Quando eu mostro aqui o modelo superior, olha, o canino ele está mais longo. Ou seja, se você falou comigo que ele expõe um pouco o dente, e aqui nesse eixo, o eixo mais ou menos é esse, já é uma referência. A ponta do canino. Ponta do canino, isso. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a ponta do meu canino na ponta da linha horizontal. Viu que eu posicionei por ele aqui? Ok. Então eu vou dar o ok aqui, ó. Beleza. Então aquela lá, aquele é o meu plano de referência horizontal. O que eu preciso fazer? Dentro da sequência, eu fiz a análise estética. Então, igual eu te falei, eu tenho usado muito o Smile Cloud, né? A gente tem até aulas específicas aí, até no YouTube, no curso e tudo. Definir esses aspectos estéticos que eu te falei. Linha média, plano horizontal, curva do sorriso, posição do incisivo. Depois que eu faço isso, eu faço a análise estética, guardo essas informações anotadas em algum lugar, venho para a análise funcional. Essa análise funcional, Carlos, tem algumas possibilidades. Igual você comentou comigo, Alex, eu fiz montei um articulador, né, convencional, fiz um registro e transferi isso para o digital. Ótimo, é uma opção. Outra opção que eu tenho usado cada vez mais, eu tenho feito reabilitações sem depender do articulador analógico, fazendo tudo pelo digital. Óbvio que você tem que ter um padrão e um protocolo de passo a passo para conseguir fazer isso. Né? Não é uma tarefa que eu não estou menosprezando nenhuma etapa, mas é um caminho que a gente pode construir. Então, o primeiro aspecto da análise funcional, qual que é? É a gente definir a nossa posição de trabalho. Vai ser em máxima intercuspidação ou vai ser relação cêntrica? Reabilitação, quase que invariavelmente, é relação cêntrica. Quando tem aumento de dimensão vertical de oclusão, então nem se fala. Né? Então, o segundo passo aqui, ó, da análise funcional é definir sua posição de trabalho. E no seu caso, você já sabe que você vai trabalhar em relação cêntrica. Então, nós já cumprimos essa etapa. Aqui que começa o detalhe. Ó. A busca pela definição da DVO, que é o terceiro passo. O que você comentou comigo? Alex, eu montei no articulador, mas eu fiquei com a sensação de que ficou muito aberto. Né? Não foi essa posição que você fez aqui? Eu achei que ficou muito aberto. Eu também fiquei com essa sensação. O que a gente pode fazer nessa hora, se ficou muito aberto? Você pode voltar no seu articulador convencional, abaixar o pino incisal, até a altura que você acha que é legal, para você partir como uma referência inicial de DVO,
Tendo como referência, né? Oi? Tendo como referência. Exatamente. A DVO, ela só vai ser definida de fato quando você fizer o mockup de canino superior e inferior. Então, nesse momento aqui, é um valor aleatório, é uma posição, lógico, baseada na estética, baseada no espaço que você precisa para reconstruir os dentes. Mas não adianta você falar comigo que você, de cara, só de olhar, você já sabe a DVO que vai trabalhar, que eu acho, né, é muito achismo. Não tem como nesse primeiro momento. Você vai precisar validar isso em boca de todo jeito. Né? Então, você entendeu esse primeiro detalhe. Né? Você pode voltar no pino do articulador, abaixar o pino na posição que você quer, e aí, cara, você não precisa nem chamar o paciente novo. Você vai no seu catálogo, lá na fase de escaneamento, e escaneia o articulador no registro da oclusão. E o software vai reconhecer e vai jogar os modelos para aquela posição. Entendeu? Essa é uma primeira alternativa. A segunda, que é a que eu tenho usado muito, é isso aqui, ó. Você vir no articulador virtual, coloca ele aqui numa vista de referência, e você vem no pino incisal do articulador aqui, ó, e abaixa um pouco, na posição que você acha que é a posição de trabalho. Eu não sabia que conseguiria fazer isso depois do registro. Você consegue mexer ainda aí dentro? Consegue. Eu nunca tinha tentado, pensando que eu não conseguia. Beleza, então você já viu que consegue. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou deixar no -1. Eu abaixei 1 milímetro em relação àquela referência inicial, ok? Uhum. Vamos esperar o software calcular. Isso aí é a partir do 5.2? Não, em qualquer... Qualquer outro já faz isso. Já faz. O seu software hoje qual que é? O meu é o 5.2, né? Mais novo? É o mais novo. É. O seu é qual? 5.2? Não, esse que eu estou trabalhando aqui é o 5.2. O seu, o que você fez do escaneamento, qual software que é? Eu acho que é esse daí, que é a minha Prime, eu comprei lá em Fortaleza. Ah, não, então isso aqui foi feito na Prime já, né? Foi na Prime. Não, então, mesmo nos outros softwares, você consegue fazer isso aqui, inclusive no 4.6. Pensando que ia dar uma interferência a mais, entendeu? Não dá, nesse ponto aqui não dá. Tá? E você vai entender por que mais na frente. Você acha que essa altura aqui inicial tá legal ou você diminuiria mais? Diminuiria mais, né? Mais um pouquinho, né? Eu também acho. Vou diminuir mais um aqui, tá? Vou abaixar para 2 milímetros. Mas o escaneamento da Prime é outra coisa, né? É sensacional, né? Não tem condição não, cara. É impressionante. Eu vou te falar uma coisa, cara. Hoje, eu parei de fazer a fotografia intrabucal do paciente. Eu vou pelo escaneamento. Eu escaneio, gero as fotos a partir do escaneamento. É excelente, cara. Olha aqui, ó. Então, eu acho que isso aqui está uma posição inicial interessante. Beleza, então eu vou definir essa posição de trabalho. E o que eu quero te mostrar aqui? Ó? Por que eu te falo que é uma posição aleatória? A gente fez a análise estética, fez a análise da posição de trabalho, que é a relação cêntrica. Agora, a gente está buscando a DVO e em que eu vou me basear? Essa nova DVO vai ser baseada na busca de contatos anteriores, de canino a canino, bilaterais e simultâneos. Lembrando que, além de ter contato anterior, eu preciso criar espaço para reabilitar os posteriores, respeitando as rígidas da oclusão. Então, nesse caso aqui, olha, eu vejo que eu criei um espaço que dá para eu reabilitar os inferiores desgastados, corrigir a anatomia palatina dos superiores, consigo espaço para corrigir as curvas de Speed e Wilson e restabelecer guia. Certo? O que é um detalhe importante? Que eu te perguntei do desvio da linha média. Isso vai interferir muito na função. Por quê? Desse lado, eu acho que a posição de canino está excelente para reconstruir. Ó. Do outro lado, a gente não vai ter guia canina. Uhum. Né? A não ser que a gente fizesse um reposicionamento ortodôntico
ou ortopédico desse paciente. E é para isso que... Oi? Eu pensei em ortodontia inicialmente, mas ele não quis, não. Beleza. Então, o que nós vamos ter que entender de cara e deixar isso claro para o paciente? Que a gente vai fazer um planejamento reabilitador que tem limitações por causa da posição inicial dos dentes, certo? Ok. Tranquilo. Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu já defini a DVO, que é essa. Aí você vai me falar, Alex, mas como que você sabe que é essa? Não, eu não sei que é essa. Eu defini que é essa, mas não tenho certeza ainda. Então, como que eu vou definir isso aqui? Se a DVO é baseada na busca de contatos anteriores, a única forma que eu tenho de definir isso aqui, Carlos, é fazendo um projeto estético funcional. De canino a canino, em primeiro lugar. Um caso como esse, como que eu tenho feito hoje? Eu fazia esses casos no Serec, só que hoje eu tenho buscado um caminho que eu acho que é mais interessante, que é fazer isso aqui pelo Exocad ou pelo Meshmixer. Okay. Por quê? Para eu fazer um projeto desse pelo Serec ou pelo Inlab, eu tenho que delimitar a margem. E aí as propostas saem todas malucas. Se eu for fazer pelo Meshmixer ou pelo Exocad, eu não preciso fazer isso. Eu consigo pegar uma anatomia pronta, jogar ali em cima e meu projeto fica muito mais fácil. Né? Uhum. Eu gosto do Meshmixer. Por quê? Porque eu não quis investir no Exocad. E eu peguei um software gratuito, encontrei um caminho simples de trabalhar com ele, eu faço por lá. Eu sei que você trabalha com o Exocad, né? Então... Bem pouco. Oi? Bem pouco. Tá. Então... Exocad mais, eu comecei a mexer mais com Exocad devido ao laboratório. Entendi. Eles têm lá, então os laboratórios 99% é Exocad, mas eu futuco muito Meshmixer, cara. Beleza. Tá, então vamos pensar no Meshmixer aqui então. O que nós vamos fazer? Ó? Olha que bacana. Vou pegar esse caso aqui, vou exportar em STL. Vou colocar o seu nome aqui, tá, Carlos? Beleza. Vou colocar na resolução mais alta, eu sempre gosto de colocar na mais alta. Eu tenho uma pasta na minha área de trabalho aqui que eu jogo esses arquivos STL. Essa organização de arquivos é super importante. Também. Demais. Não tem, eu não consigo viver se não for desse jeito. Então vamos lá. Ó. Eu já tenho um atalho aqui na área de trabalho, os arquivos estão lá. Ó. Esse computador que eu estou te mostrando é minha Prime Scan, tá? Você está acompanhando a minha Prime. Ah, tá. Aqui na clínica, a gente tem... Todos os nossos computadores são em rede. Então a gente tem aqui, sei lá, uns 15 computadores. Radiologia, recepção, consultório, laboratório, todos os scanners, eles estão integrados em rede e a gente tem uma pasta aqui no cantinho, ó, documentos em rede, que é onde a gente consegue acessar esses arquivos dos variados computadores, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Esse arquivo está na Prime. Eu não tenho Meshmixer lá na Prime. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse arquivo daqui e vou trazer para o meu notebook. Então eu vou copiar isso aqui daqui e vou colocar aqui, ó, escaneamentos, arquivos STL. Vou colocar nessa pasta aqui mesmo. Ou melhor, deixa eu colocar numa outra pasta que vai ser mais fácil, quer ver? Vou colocar na pasta do nosso laboratório aqui, que é onde eu tenho os casos. Vou colocar na sua pasta, paciente ao Domingos. Então eu já estou jogando o STL lá para a nossa rede de trabalho. Para quê? Para eu acessar essa rede pelo meu notebook. Então o arquivo já está na rede, o que nós vamos fazer agora? Esse é meu notebook. Eu vou vir no Documentos Rede, aí eu tenho os mesmos arquivos lá, né? Então eu vou abrir o Meshmixer agora, aqui, e vou importar esse caso. Eu vou procurar aqui, área de trabalho, documentos em rede, projetos, laboratório, Dr. Carlos Domingos. Beleza. Vou abrir isso aqui no Meshmixer. Demora um pouquinho mais para abrir, porque como o arquivo vem da rede,
demora um pouquinho a processar. Depois que abre, fica tranquilo. Esse caso, igual você falou, em relação a poder abaixar no pino, eu não tinha feito isso, porque eu pensava que poderia modificar tudo. Essa semana passada eu chamei a paciente de novo para fazer o novo registro certinho. Não precisava. Aí, ó. Já valeu, né? Já valeu. Então aqui é o seguinte, cara, o que eu quero te mostrar aqui em primeiro lugar no Mesh Mixer, ó. Lembra que a gente fez a adaptação do eixo do modelo? Sim. Do paciente? Olha para você ver, quando eu coloco na visão frontal do Mesh Mixer, olha o meu canino batendo na ponta da linha, ó. Isso aqui já é uma referência inicial. Lógico, como eu não tenho foto, eu vou ter que confirmar isso na boca. Mas o que eu faria aqui no Mesh Mixer nesse primeiro momento? Eu pegaria uma anatomia pronta, um arquivo STL, do 13 ao 23, do 33 ao 43. E faria meu projeto inicial aqui. Entendeu? Fiz o meu projeto inicial no Mesh Mixer. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu gosto de trabalhar no Smile Cloud, por quê? Porque aquele STL que eu gero no projeto estético, eu já trago para cá. Então eu já aumento muito a minha chance de acertar, né? Uhum. Mas vamos pegar... Primeiro passo pelo... Oi? Primeiro passo pelo Smile Cloud. Exatamente. E joga para ir pro Mesh Mixer. Pro Mesh Mixer. Eu vou pegar aqui, ó, uma biblioteca de dentes aleatório aqui, ó. Sei lá, eu vou pegar um formato qualquer aqui, tá? Beleza. 11, 12, 13. Cadê onde que o 11 tá? É onde para o onde? Olha lá, a loucura. No Exocad a gente consegue, aí depois aí você vai levar pro, vai imprimir no modelo, né? É, aí eu posso fazer esse modelo pelo próprio Mesh Mixer, ou posso jogar para um Lab Model, ou quem trabalha com Exocad pode fazer pelo próprio Exocad, né? Sua pergunta foi essa, né? De gerar o modelo. É. Aqui eu não vou ficar com muito detalhe, porque o objetivo não é fazer o projeto. O objetivo é a gente discutir qual seria a sequência, né? Uhum. Então, beleza. Eu peguei aqui, posicionei o 11, vou aceitar essa posição. Eu vou buscar uma anatomia aqui de um dente inferior também. Deixa eu buscar ali. Bem bacana ficar fazendo isso, eu gosto. Eu também acho bem legal. Você vai aprendendo demais a anatomia. Exatamente. Começa a reparar que seus trabalhos começam a ficar totalmente diferentes, assim. Você começa a customizar, né? Exato. E fica tudo igual. Onde foi parar meu dente 41 agora? Apareceu do nada. É, ruim, tá longe ainda. Aí. Tá muito longe, né? Até pegar o esquema de estudar. Aí você vai para o Exocad, é outro esquema de mexer com o mouse, aí você vai para o nada, é outra coisa, aí fica doidinho. Exatamente.
Rapaz, foi longe. Não, foi muito longe. Agora já chegou mais perto. E o tamanho que ele tá? Em relação a... Tem uns bugs malucos aqui também, viu? O problema do Exocad, né, cara, é um custo alto, né? Alto. Exatamente. Sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou até tirar esse dente daqui. Até eu conseguir... Chegar na próxima. Não, ele tá muito... Tá muito fora. Vou sair aqui. Dá pra entender o esquema. Você já entendeu a lógica, né? Beleza. Então, o que nós vamos pensar aqui, ó? Só voltar com ele aqui. Deixa eu deletar esse dente. Então, aqui, cara, o que é o detalhe? Deixa eu colocar na vista frontal. O que nós vamos fazer, então? A gente vai aqui, né, definir esse projeto, colocar 11, 12, 13, 21, 22 e 23. Preferencialmente buscando a oclusão aqui nessa região. Aí que eu te falo que você tem várias possibilidades. Primeiro, esse paciente aqui, se a gente for observar a radiografia dele, o dente 11, 12 e 22 já tem coroas. O 21 é uma coroa sobre implante, né? O que eu faria nesse caso? Você concorda comigo que é muito difícil você conseguir, diante de uma situação dessa, onde o paciente já tem coroas, você fazer uma anatomia, porque aqui esses dentes sobrepõem muito a parte estética, né? Sobrepõe a parte da face vestibular. Nesse caso, o que eu faria? Sabendo que eu tenho que alterar a dimensão vertical de oclusão, eu partiria desse ponto, chamaria o paciente, já definiria pelo seguinte, olha, aqui nós estamos montando um projeto, né? Mostraria isso para ele e falo, olha, a gente vai precisar, dentro desse projeto, de já dar um passo e fazer coroas provisórias para esses dentes. Porque do jeito que está aqui, fica muito mais fácil você remover essas 4 coroas. Então, na primeira sessão, a gente começou a fazer o projeto, a gente já esbarrou num ponto aqui de problema, você concorda? Sim. Então, o que eu faria? Eu planejaria para ele uma sessão, removeria essas 4 coroas, tiraria 12, 11, 22, faria provisória com a mesma anatomia que ele já tem, usaria até como cópia biogenérica. O que é meu objetivo? Não é melhorar a estética nem função nesse primeiro momento. Meu objetivo é o quê? É ter um preparo que vai me auxiliar e vai facilitar a minha vida na hora de fazer meu projeto. E já escanearia o 21, que é prótese sobre implante. Porque aí eu vou sair de uma situação de fazer esse trabalho aqui no Mesh Mixer e eu já poderia fazer isso lá no Serec ou no Inlab. Porque eu pego essa posição de oclusão que eu tenho aqui, escaneio o preparo. Você não precisa nem escanear o inferior de novo e nem escanear a oclusão. Por quê? Quando você preparar e escanear esses preparos, você exporta esse arquivo em STL e a gente alinha ele aqui, ó, no ponto que ele está da mordida. Com qual objetivo? De você já dar um passo a mais para finalizar o projeto anterior. E por que é legal você tirar o provisório, Carlos? Tirar essas coroas. Porque quando você for fazer o mockup, né, você concorda comigo que de lateral a lateral você já vai ter muito mais facilidade? Você tira o provisório e encaixa. Você já teria... Então o seu mockup, na minha opinião, de canino a canino, seria um mockup feito com PMMA, fazendo essas coroas. Então, aqui, ó, quando eu volto aqui para o meu planejamento, ó, só apareceu uma coisa aqui que não era, só um minutinho. Apareceu uma gravação aqui que... Beleza, só fechar isso aqui. Tranquilo. Então aqui, o que nós estamos fazendo? Projeto estético funcional dos dentes anteriores, canino a canino. Aqui tem uma coisa importante, ó. Definir sobre a melhor indicação para o caso. Vai ser um enceramento convencional, vai ser um enceramento no Serec para fazer um mockup fresado,
Eu vou usar Inlab, Meshmix ou Exocad para fazer um mockup impresso. Então, o que nós estamos fazendo aqui? A gente começou a analisar a oclusão dele, buscar a DVO, e a gente já vai começar a entender qual que vai ser a melhor forma de fazer o mockup. Então, pode ser que, no momento de fazer o projeto, eu defina, por exemplo, que de lateral a lateral, o meu mockup vai ser fresado, que de canino a canino inferior, eu posso querer fazer um mockup em bisacrílica. Talvez eu possa optar por fazer uma resina direta. Aí depende de cada caso, entendeu? Então, depois que você tem essa definição aqui, a sua vida vai começando a ficar mais clara. Então, dentro da sequência, o que a gente faz? A gente define esse projeto dos dentes anteriores. Tem um ponto importante aqui, ó. Avaliar as condições biológicas e estruturais, né? Para ver se esse projeto estético que eu fiz, os dentes, os implantes suportam esse trabalho. Então, no caso desse paciente aqui, ó, a gente vê que ele tem núcleo metálico, por exemplo. Por que é legal, nesse momento, você já tirar essas coroas realmente? A gente não sabe, por exemplo, a cor que essas raízes são. Você não tem nem ideia, que está bloqueada pela metalocerâmica. Então, quando você tira essas coroas, você já vê a cor da raiz, a condição desses núcleos. Se você tem uma férula, né, dental que vai te permitir manter esse núcleo metálico, ou talvez você vai indicar essa troca. Então, você, nessa fase inicial, você está cuidando de quê? Você já está fazendo um projeto restaurador, mas você já está cuidando da parte estrutural desse paciente. E aí a coisa vai ficando mais fácil, né? Depois que você fez essa parte inicial, então nesse caso específico, eu chamaria o paciente, faria isso que eu falei, tira de lateral a lateral, faz provisório na mesma anatomia, escaneia os preparos e exporta em STL. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui para o Mesh Mixer. Ó. Quando a gente voltar aqui para o Mesh Mixer, nós já vamos ter os preparos aqui. Qual que é o objetivo? Exatamente definir isso aqui. Ó. Qual o tipo de mockup que nós vamos fazer? Vai ser de canino a canino inferior, vai ser foto, vai ser resina fresada, não sei. Aí nós temos que pensar nisso. E detalhe, Carlos, quando você fizer esse mockup, vou imaginar, nós definimos que inferior vai ser resina fresada, no superior, de lateral a lateral, vai ser coroa de PMMA, canino a canino, resina fresada. O que você já fez? Você já estabilizou essa oclusão. E aí o que é importante aqui, olha? Esse mockup inicial, eu vejo muitos profissionais também respeito trabalhar em mockup de boca toda. Eu não consigo. Por quê? Porque eu acho que a chance de distorção da muralha é grande e eu acho que você se perde na hora do ajuste da oclusão. Então eu faria o mockup de canino a canino. Então esse mockup aqui, ó, mockup de canino a canino superior. Ok? Inferior, né? Exatamente. Superior e inferior. E aí entra um detalhe importante. Lembra que no tópico número 3 aqui, ó, a gente estava buscando, a gente definiu uma DVO aleatória? Sim. Quando que você vai confirmar se essa DVO é a DVO, realmente uma DVO que vai ser utilizada no caso? Na hora do mockup. Você faz o mockup para quê? Para avaliar estética e função. Você aprovou a estética e função, o que você vai fazer? Nesse dia que você fez o mockup, escaneia de novo. Por quê? O que é fazer a aprovação funcional estética? É definir se a curva do sorriso está legal de canino a canino, se o tamanho do central está beleza, se ele está pronunciando os sons corretamente, S, F, V. Mostrar para o paciente se está satisfatório, ajustar a oclusão se for necessário, conferir guia anterior, conferir guia canina. Então, quando você faz esse mockup, você faz e ajusta esse mockup todo. Feito isso, você arranca esse mockup da boca do paciente, mas antes disso você escaneia de novo. Para quê? Para a gente dar um passo a mais em relação à questão da DVO. Olha para você ver, nós saímos de um registro inicial aleatório, de dimensão vertical, de relação cêntrica, mudamos no articulador digital, fizemos um projeto, validamos na boca. Ainda assim não é 100% garantido.
você vai ter que validar isso mais com o provisório. E por isso, igual você mesmo comentou no início, o provisório é fundamental, né? Sim, sim. E aí o que a gente faz então? Validou os anteriores, você vai partir para fazer o projeto dos posteriores. E nos posteriores a gente repete esse mesmo caminho. A gente define o projeto funcional dos posteriores pensando em qual tipo de provisório vai ser mais legal. O que eu tenho feito muito? Eu gosto de fazer os primeiros provisórios sem desgastar nada. Normalmente, minhas duas principais opções são as que eu te falei no início. PMMA fresado ou resina fresada, porque eu não preciso desgastar dente e eu consigo colar isso na boca do paciente. Então, vão imaginar, sessão número 1, tirei de lateral a lateral, fiz os provisórios e registrei a oclusão de novo. Sessão número 2, mocap de canino a canino superior. Ajustei estética, função, escaneei novamente para fazer os posteriores. Escaneou com os dentes. Com os dentes, para eu ter a posição final da DVO. Aí você tira, aí você escaneou ele com os anteriores. Sim. Né? Abriu atrás, né? Abriu atrás. Abriu. Aí depois você tira. Tiro, normal. Tiro, manda ele embora para casa do jeito que ele chegou. Tá. Para quê? Para eu fazer o projeto dos posteriores. No dia que eu vou provar os posteriores, Carlos, aí, dependendo de como for, dependendo da escolha que eu fizer, ele já pode ir para casa reabilitado. Por quê? Eu vou voltar a fazer o mocap nos anteriores. Vou imaginar que eu optei por fazer resina fresada aqui, tá? Na sessão de mocap anterior de canino a canino, eu não cimento essas resinas. Eu só posiciono, coloco um traim de cimento resinoso, funciona super bem. Estabiliza na posição, checa esses detalhes. Tira aqueles fragmentos, guarda num potinho lá né, de cada dente. E aí, quando ele voltar para os posteriores, eu coloco o mocap anterior, coloco os posteriores. E avalio. Se você vê que ficou legal, na terceira sessão você já cola tudo. Então você cola os anteriores, depois vai colando os posteriores. E essa colagem sempre eu faço de anterior para posterior. Por quê? Eu ajusto a oclusão de canino a canino, aí eu colo os pré-molares inferiores ou superiores, aí pode escolher qual que você quer, normalmente eu vou pelos inferiores. Aí eu colo os posteriores e inferiores todos. Depois vou colando um por um superior e ajustando a oclusão. Aí colo o pré do lado esquerdo, ajusto até os caninos tocarem. E aí você vai construindo essa oclusão de uma... Vamos falar assim, você vai fazendo um ajuste oclusal aditivo, né? Você não coloca tudo na boca e depois não sabe por onde que começa. Por onde começa. E aí o que aconteceu? Seu paciente está reabilitado. Com quantas sessões? 3 sessões. Alex, está reabilitado provisório. E o definitivo, como que eu faço? Na hora que você colou os provisórios, a primeira coisa, colou e escaneia de novo. Então, o que a gente vai fazendo? Cada escaneamento que a gente faz, você vai dando um passo adiante e vai mudando a sua referência. A sua referência inicial foi o GIG. A sua segunda referência foi o mocap anterior. A sua terceira referência é o paciente reabilitado provisório. Feito isso, que é a próxima etapa? Definir a sequência da reabilitação definitiva. Como que eu faço? Tiro os anteriores... Preparo aqui, ó. Como eu falei para você, vou imaginar que foi resina fresada. Eu posso deixar isso aqui como definitivo, a resina fresada, não, vou deixar isso aqui um tempo, vou fazer primeiro os anteriores superiores. Tiro de canino a canino superiores provisórios, faço os definitivos. E assim a gente vai fazendo por setor. Então, quando você define essa sequência e segue esse protocolo aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai mudar só o material ou vai mudar um pouquinho a estratégia de como você vai fazer o mocap, por exemplo. Se esse paciente tivesse os dentes anteriores superiores todos sem coroa, você não precisaria fazer essa seção. Né? Então, a condição inicial do dente é que vai definir o próximo passo que você vai dar. O que eu estou vendo, está me embolando muito também, é isso daí. O mocap, eu estou fazendo muito bisacrílica. Aí quando eu quero tirar os anteriores, cara, aí quebra, você tem que fazer posterior tudo de novo.
é melhor fazer tudo fresado, ou de PMMA ou de resina. Eu prefiro. Eu prefiro. A gente pensa, às vezes, em custo. O custo da sua hora de trabalho aumenta muito. Muito, muito. E o detalhe é o seguinte, se você não quiser investir muito, cara, fresa em PMMA. É super tranquilo. E detalhe, para colocar, para tirar, para o paciente ver o resultado, é para você ver, não tem como comparar. É muito mais fácil. Então, vamos pensar de canina em canina inferior, Alex. Para fazer o mockup, eu vou fazer de PMMA, porque eu não quero ter um curso, eu tenho dúvida. Faz o mockup de PMMA. Você validou na boca, esquece aquilo, fresa a resina e cola. Sabe? Então, o detalhe é o seguinte, às vezes a gente fica limitado com uma determinada técnica, um determinado material, e eu falo o seguinte, mais importante do que o material é você ter um método e seguir aquele método. Cara, eu te falo o seguinte, eu não tenho dor de cabeça nenhuma com reabilitação, Carlos. E hoje, com esse caminho que eu faço, por que eu te falo que não precisa montar um articulador físico? O articulador físico, para fazer o encerramento de boca total, ele é indispensável. Mas nessa lógica de você ir construindo, tendo a referência e vai mudando a referência, cara, não precisa. Precisa. E aí é colocar em prática que a coisa vai funcionar. Show de bola. Vamos combinar o seguinte, segue com esse caso aí, continua me dando notícia, se precisar e você topar, a gente pode até marcar um bate-papo desse aí pra gente seguir em frente. Show de bola. Combinado? Já... Deu pra clarear aí, né? Deu demais. Vou botar em prática no que chegou agora aqui. Show demais. Depois você manda notícia. Falou, Alex. Abração, meu amigo. Tchau, cara. Tudo de bom. Valeu, Carlos.